nosso amigo aqui convidado, mas daqui a pouquinho a gente faz as apresentações. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus de todo o coração, com toda a gratidão que vibra em nós, pela oportunidade da existência, não só do corpo físico, como sabemos que todos os nossos irmãos desencarnados que aqui estão, vivos, plenamente vivos. Jesus querido, agradecemos pela nossa vida, de encarnação em encarnação, vamos buscando o caminho de Deus, e é com o teu exemplo que vamos conseguir. Ajuda-nos nesta hora de estudo, esteja conosco, abrindo as nossas mentes e quebrantando o nosso coração, para que possamos absorver da melhor forma possível as mensagens aqui hoje refletidas, para que possamos mudar, pouco a pouco, a nossa convivência e as nossas relações. Fica conosco, mestre querido, pois é disso que nós precisamos. Que assim seja. É muito bom poder recomeçar uma temporada aqui. Não quero tomar nem um minuto aqui do Geraldo, mas vou tomar só um pouquinho, como uma confissão, né? No início deste ano, eu imagino que fevereiro ou inicinho de março, quando eu vim aqui apresentar a Bruna, né, para fazer a introdução da temporada da Moeda Perdida, eu estava tão nervosa, parecia que eu ia desencarnar naquele momento. Eu tinha certeza, eu falei, é agora. Hoje só a mão está gelada. Naquele dia eu falei, eu tenho certeza, né? E como que foi bom passar, né? Essa, não só a temporada que eu estive à frente, mas essa temporada, esse ciclo que agora eu recomeço, né? Foi muito bom e de muito aprendizado para mim. Hoje, o nosso companheiro aqui da casa, o nosso querido Geraldo Magela, que vai conversar conosco, que vai conduzir as reflexões que são nossas. Então, todo mundo aí colaborando. Vou mudar de lugar, ele assume aqui e muito obrigada mais uma vez. Lembrando que de deserto à ressurreição, a gente tem que fazer aí o paralelo, né? Que não foi à toa que o mentor soprou na orelha dele. E ajeitar aqui. Todos me ouvem? Bom, disfarçar um pouco aqui a tensão, né, Fernanda? Você falou de você. A gente tem que disfarçar, a gente tem que saber disfarçar. A gente vem aprendendo ao longo do tempo, né? Primeiramente, boa noite a todos, aqui presentes do Salão Esperança, encarnados e encarnados, nossos companheiros da sala virtual que nos assistem, dos quais eu tenho prezo tanto esse pessoal da sala virtual. Eu sou um aluno virtual, sendo que malhei tanto isso durante a minha vida, durante os estudos, e hoje eu sou um aluno virtual do EMEG, venho aqui renovar a matrícula de vez em quando, e é um prazer. E Jesus nos inspira a todos, Mãe Maria Santíssima, já estamos harmonizados e vamos trabalhar. Primeiramente, agradecer a Fernandinha. Fernandinha, tá vendo? Já estou íntimo. E realmente é uma Fernandinha mesmo. A gente fala Fernanda de Moro. Quando eu percebi, é uma menina, é uma jovem. E o nome cai muito bem, não só para os íntimos, para todos nós, né? E o convite dessa temporada, Fernanda, eu devo confessar que parece que ela já veio alguns dias antes, né? Teve no domingo que antecedeu ao convite que você me fez, foi numa terça-feira, eu faço o culto do Evangelho lá, todos os domingos, 7 horas da manhã. Confesso a vocês que levanto 5 horas da manhã para fazer almoço, adiantar para a esposa, 8h15, 8h20 no máximo, sai para a campanha do quilo, não sem antes fazer o culto do Evangelho lá às 7 horas da manhã. Né? E sigo a obra Vinha de Luz. E no capítulo 151, ressuscitará, vai ser objeto da nossa trabalho aqui hoje, né? Ressuscitará. Nós estávamos trabalhando essa questão, trabalhando numa sequência, né? Capítulo 151, ressuscitará. E vim para a campanha do quilo, ressurreição, né?
Salve a ressurreição. Vindo para a campanha do Quilo, nós distribuímos mensagens evangélicas durante a campanha para aquelas pessoas que nos assistem, que nos atendem, que doam ou não doam, mas que aceitem a mensagem de Jesus, mensagem evangélica. E, pegando ao acaso, normalmente você tem algumas leituras ali, né? E a mensagem era Fonte Viva, 56, Além Túmulo. E, por acaso, a gente faz uma preleção, faz estudo do evangelho, a doutrina um pouco antes. E, quando terminou, falei para meus companheiros, olha, é um acaso bem direcionado, não é por acaso, né? Então, ressuscitar, ressurreição, reencarnação, que fala, eu vou falar um pouquinho dela também. Na terça-feira, né, a Fernanda me convida para fazer o estudo. Se eu aceitava, eu falei, se eu vou aceitar, já aceitei. E já tem o tema aqui já. Reencarnação, ressurreição, capítulo 1010, questão 1010 do Livro dos Espíritos, né? E já comecei, antes de dar o ok para ela, antes de falar qualquer coisa, antes de dar o sim, né? Ou dar o não, né? Eu já estava trabalhando. Eu acho que o trabalhador é assim. O trabalhador, quando você quer fazer algo, quando você é chamado e é convidado a fazer algo, não é naquele momento, não. Isso já vem antes. Nós vamos falar mais à frente também de uma frase que eu gostei muito, mas já vou repetir, já vou falar, depois vou repetir. Aprendi que Jesus não quer você pronto para o trabalho, ele quer ver você trabalhando para que você fique pronto. Né? Então, isso, palavra do Luiz Roque, vou falar, citar ela depois para nós aqui. Então, nós não estamos preparados para nada, mas nós temos que nos apresentar. Não sei se é na obra de André Luiz, no primeiro ou segundo livro, um dos dois, ou nosso lá, ou o segundo, que ele fala que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Pegando essa carona da frase do Luiz Roque, o trabalho sempre existiu. O que falta é trabalhador. Não só no plano físico, mas principalmente no plano espiritual. A gente vê as obras de André Luiz, todas as obras, a dificuldade, a carência de trabalhador no plano espiritual. A gente acha que lá é uma maravilha, mas falta trabalhador, assim como falta aqui. E quando alguém chega lá, ao invés de que era médico, ao invés de chegar já curando, mas recomeça lá, se apresentando para o trabalho, para ficar pronto, como André Luiz, começando na enfermaria, então, ou outros começando na vassoura, ao invés na medicina, no plano espiritual, isso é de nos chamar a atenção que nós devemos trabalhar para nos prepararmos. Porque a caminhada é longa e ninguém ascende de um dia para outro, de uma hora para outra. Né? Então, fiquei conhecendo Fernanda quando ela iniciou. Ela fala, mentira, que está trêmula, está nervosa. Mentira, quando ela começa a falar, esquece tudo, sabe? Tá? Então, ela tem coragem, ela não tem medo. Assim nós devemos ser, Fernanda. Nós temos que enfrentar nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, tudo aquilo de negativo que nós temos, para ver se alguma coisa positiva sobrepõe. Senão você não vence a si mesmo, porque a questão é vencer a nós mesmos, a si mesmo, e não vencer o mundo, como afirmou Jesus na sua partida. Eu venci o mundo, não venci no mundo, porque vencer no mundo é a coisa material, é o materialismo, é apresentar, como o Toninho disse, é o cargo, os encargos, você vai suspendendo na política e tal, e você fica à mercê daquilo. E na doutrina não tem isso, no Evangelho de Cristo não tem isso, não tem. Evangelho é evangelho. É todo o tempo, se você começou de início, meio e fim, se você faz um trabalho, ainda que simples, o melhor trabalho, ele é o mesmo, o trabalho é o mesmo, não te modifica em nada. A gente que às vezes quer se modificar, mas é isso que é mais importante. Então, já disse como que cheguei a fazer esse arcabouço. Toninho acabou de dizer para nós aqui, você planeja tudo. Você vai, eu quero fazer isso e isso. Você vai pondo.
vai pondo. E vai depois juntando os quebra-cabeça para fazer alguma coisa, e ainda assim você acha que não está bom. Mas se nós esperarmos ficar bom para apresentar, nós não apresentaremos. Corroboro com o que eu falei um pouco antes. Você tem que se preparar. Assim foi com o ESD, entendeu? Comecei no ESD, sentadinho nesse sistema que hoje, porém, menos pessoas ali no cantinho, né? Por volta de 2018. Última chamada. Última chamada. Logo depois veio pandemia. Veio, seu Celso, boa noite, seja bem-vindo. Logo depois, pandemia. Já comecei no ESD, já a falar algo, já participar. Veio a pandemia, EMERGE começou primeiro. Quando veio o ESD virtual, estudar livros de espírito, eu delirei. Não conheço nada de livros de espírito, vou aprender. E logo em seguida, um ano depois, me convidaram a participar do ESD. Falei, eu aceitei, eu sou doido. Eu sou doido, não é só você que é doido, não. Eu também. Né? Quando foi aprovado, a indicação dos nossos companheiros, Jussara já juntou ao ESE já no virtual, né, Jussara? Então, quando foi aprovado, passamos nos testes, ela coloca uma coisinha de nada para mim. Olha, a diretoria, todos aprovaram a sua participação no ESE, na coordenação do ESE. Doravante, o Espiritismo também está nas tuas mãos. Eu caí. Eu te dei um troço. Caí. Mas depois eu caí em si. Ou seja, caí em mim, claro, né? Gente, há quase 40 anos de doutrina espírita. Há quase 40 anos de evangelho. Mas durante os 4 anos apenas que eu estou fazendo estudo, que eu estou fazendo estudo sistematizado, estou estudando exatamente, antes eu só lia. Entendeu? Já vem dessa tendência, já vem dessa sequência, seguindo os preceitos. Por que deu isso em mim? Entendeu? E aí fui encarando. Por bondade e caridade desses irmãos, da Jussara, Getúlio e Tereza do ESG, estamos aqui hoje e fazendo a estreia no EMERGE. Eu acho tão importante a gente dizer isso e mostrar isso, porque nós não saímos do nada. Nós estamos em construção e nós estamos nos construindo a cada dia, a cada momento. Não espere ser o melhor e saber tudo para você se apresentar e fazer alguma coisa. Vai fazendo, vai trabalhando, vai servindo, que com o tempo você vai conquistando, você vai se habilitando para alguma coisa. Entendeu? Eu falo rápido, sou baianeiro, sou do Vale de Jequitinhonha. Então, Jussara, às vezes, sofria comigo. Hoje ela está, entendeu? Então, eu falo que cantado é o baianeiro, mas os estudos, felizmente, eu acho que as pessoas não têm reclamado, a gente tem procurado ser mais conciso para que possamos passar a mensagem, né? E essa é o estudo que nós vamos fazer hoje. Ressurreição e reencarnação. Ou reencarnação e ressurreição. Vai dar no mesmo, mas não vai dar. Nós vamos entender isso também. E engraçado, né, gente, que a gente se prepara, a gente fica com medo, dá dor de barriga, dá frio, mas você tem que estrear. A minha estreia no EMERGE é esta, entendeu? Outro dia estive aqui, conheci a Fernanda, conheci a Sofia, no final do estudo da Cristina, entendeu? Então, foi o bastante para nós nos conhecermos, para nós ampliarmos essa empatia com a Fernandinha. Então, Fernanda, muito obrigado pela confiança, né? E o estudo é isso. Você consegue pegar um livro e ler o que está, passar o que está aqui é uma coisa. Agora, traduzir isso em palavras, em sentimentos, só para nós mesmos, só para vocês mesmos, que se atiraram, se predispuseram a fazer o estudo para nós que somos alunos. Então, eu estou na condição de aluno. E nessa condição de aluno, aprendi com você. Me corrijam, por favor, ou acrescente alguma coisa. E eu vou citar o nome de todos os coordenadores aqui do EMERGE. E, por favor, me complementem ou me corrigem, viu, por vocês. Esse estudo de hoje é um tema muito, muito atualizado, e ele engloba tudo. Tudo que vocês falarem de evangelho, tudo que vocês falarem de doutrina espírita, vai estar nesse tema ressurreição e reencarnação. É vida, né? Vai estar. Não tem como fugir. E eu procurei fazer esse estudo desde o primeiro dia, Fernanda, pensando num tributo, ainda que muito pálido, essa coordenação, a vocês do EMERGE e aqueles alunos que acompanham e que estudam.
porque eu estou nessa condição, tá? Por isso, o que eu vou citar, falar alguma coisa, vai estar diretamente com vocês. Por favor, podem participar, podem falar, porque, senão, nós vamos ter um estudo só no monólogo, só de uma mão. E esse estudo, o nosso estudo, tem que ser de mão dupla, tem que ser de várias mãos, a várias mãos. Senão ele não sai bem. Você também, viu, Wilson? Hoje estou de costas para você, por acaso, porque eles fizeram um novo sistema. Mas antes, a gente via a Fernanda olhando para você, interagindo com você e com todo mundo. Fernanda, outra coisa. Quando eu vi você pela primeira vez apresentando esse estudo, da dracma, a dracma perdida, né? E lá essa dracma, vamos deixar essa dracma, e ela achou a dracma. Só que ela achou não apenas a dracma, achou a ovelha perdida, achou o filho pródigo de volta. E, na verdade, as parábolas diferentes se traduzem num tema só. A volta, a nossa volta é o retorno ao Pai. A sabedoria divina de Jesus, né? Faz 3 parábolas, uma com uma figura, uma dracma inanimada, a outra, uma ovelha animal, mas ainda naquela condição que alguém tem que procurar removê-la, e o filho pródigo que se lançou e voltou. Olha a sabedoria divina. Olha o que você conseguiu passar para nós. Eu acho que isso aí já é um sinal de que nós estamos evoluindo, estamos buscando essa melhoria, buscando esse crescimento, né? Sem mais delongas, já disse para vocês que essas reflexões é baseada, né, de estudo de vocês, é do EMEG, é do ESE, são das palestras públicas, é de todos vocês, dos alunos que participam. Esse estudo é um resumo disso tudo, é um aprendizado. E se eu não conseguir passar tudo isso que eu aprendi para vocês, a falha é minha. A falha é do aluno, não é dos professores, não são dos mestres. A falha é minha. Tá? Então, Toninho, quando você apresentou um dos seus estudos, eu vou até me colocar antes, para que você endosse ou não, né? Sua temporada começou 25/10/22, tema Mateus 27, 62 e 66. A guarda do túmulo, ou o sepulcro de Jesus, ou mantendo a guarda. Você fez uma introdução, falou do Novo Testamento. Você disse que o Novo Testamento conecta com o Velho Testamento. Sabemos, mas você falou tão claramente para a gente, colocou na nossa mente essas condições, né? E Jesus afirmou que não veio destruir a lei, mas veio dar cumprimento à lei. Também, muito claramente, que a doutrina de Jesus não existiria, né, o Novo Testamento, sem o Antigo Testamento. A doutrina espírita não existiria sem o Novo Testamento, que é Jesus retornando. É a revivescência do Evangelho. Todos os textos se comunicam, e eu morria de medo do Velho Testamento. Confesso para vocês. A EMEG começou a desmistificar isso para mim. Assim como o Apocalipse, que ele apresentou em outra época, que Apocalipse é ciclo, entendeu? É mudança, é atualização, é que vai acontecer, não tenha medo, né? E você ainda falou mais, que o Antigo Testamento são as perguntas, e o Novo Testamento são as respostas. A doutrina espírita explica e esclarece tudo. Ela vem tirar o véu das alegorias e clarear tudo para nós. O Espiritismo revive o Evangelho de Jesus, e Kardec é a chave. Cristo é a porta. Essa porta se abriu para nós, mas ele enviaria no futuro um novo Consolador. Ele ia pedir ao Pai um outro Consolador que enviaria para nós. E o Kardec trouxe para nós a doutrina espírita, né? Ele e os espíritos, o Espírito Verdade, toda aquela pleiade, entendeu? Kardec é apenas um instrumento, mas não se baseia em Kardec, a doutrina espírita. O Novo Testamento, Jesus se baseia, é uma personificada. O Velho Testamento, Moisés, é personificado. Mas a doutrina espírita é tão abrangente, é tão complexa, que até isso não existe. Como você citou agora há pouco, que no Espiritismo não tem chefe, não tem sacerdócio,
Que beleza, gente. Cada um pode vir aqui e falar, se apresentar e ouvir vocês e vocês participarem, coisa que no passado não tinha e muitas doutrinas não têm isso. Isso é invejável, isso é bom de se ver, isso é bom de trabalhar, isso é bom da gente sentir. A gente se sente tão bem, a gente se sente um pouquinho melhor do que você já é e não percebe. Né? Toninho, vou fazer uma menção que você vai lembrar muito, muito, que antecedendo a sua temporada, a Francine apresentou versículos antes desse que você se apresentou. Para contextualizar, a Francine, o estudo dela iniciou em 6/9/22, o tema Mateus 27, 5:7 a 61, o sepultamento do corpo de Jesus. E você sucedeu a ela no sepultamento. Como que esse emerge, como que a doutrina espírita nos coloca numa sintonia, nos coloca nos dá condição de viver, de trabalhar e melhorar cada dia, cada momento. Entendeu? O primeiro estudo que eu fiz do ESD virtual, tremia. As bases. Como estou tremendo até hoje. E vou deixar de tremer? Não há necessidade. Isso não faz nenhum sentido. O importante é você encarar. O importante é não ter medo, como disse Cláudio outro dia. O medo é que nos tira, o medo é que nos afasta de tudo, porque o medo é egoísmo, o medo é orgulho, é o medo de errar, é o medo de errar para os outros, é o medo de se apresentar, e nós estamos vencendo esse medo a cada dia, a cada instante, fazendo alguma coisa que seja bom para os outros, que traga para você melhorias também, porque essa evolução, é isso que Cristo quer de nós. Então, Francine apresentou mais um trabalho para nós aqui também. As cartas de Paulo teve início em 8/6/21. É uma lembrança, se eu falo do Emerge, fazer um tributo a vocês, eu não posso esquecer das companheiras da Francine. Outro dia eu conversei com ela aqui no segundo domingo, atendimento dos nossos assistidos, né, da social, dos nossos amigos que vêm por aqui nesse dia, é o dia deles. Eu já havia falado isso com ela antes, mas falei pessoalmente. Francine, estou com saudade de você, estou com saudade das suas apresentações, estou com saudade do seu estudo, né? E ela, muito esperta, Geraldo, estou voltando aos poucos, mas está vendo, tem novatos, deixei para você o caminho e você tem uma boa didática. Não, porque eu fui abrir a boca e falei de mim, então agora que pesou mais para mim. Mas eu fui abrir a boca, a gente tem que ouvir. Quem fala tem que ouvir. Então, Francine, onde você esteja, nossa gratidão. Que nós só temos elogios para ela, como tem para todos vocês que aqui estão. Então, dando continuidade, nosso tempo avança, nós não podemos ficar nesta conversa, embora seja salutar, embora seja tão gostosa, a gente podia ficar aqui até meia-noite, como o Toninho gosta de dizer nas suas palestras aqui, nas suas reflexões, é até meia-noite. E é 1 hora só, né, Toninho? E o tempo voa. Mas o mais importante, a gente sabe, não é a quantidade do tempo, é a qualidade do tempo que nós vivemos, que nós trabalhamos, que nós sentimos, que nós estamos ali com alguém, ou fazendo algo, ou sentindo alguém fazendo algo para nós. Isso é que é gratificante. Isso não tem preço. Que nós saibamos aproveitar esses momentos, a todo momento, a todo instante. Cada um de vocês aqui é um exemplo. Estão nesse Emerge, estão inseridos, e nós estamos procurando homenagear. Mas primeira coisa, primeiro momento, primeira tema que veio foi essa passagem de Nicodemos. E Jussara trabalhou também, falaremos depois, Jussara, vai sobrar para você também. Tá? No bom sentido, é claro. Né? Então, João 3, o encontro de Nicodemos com Jesus. Essa passagem, gente, ela é de um cunho, ela é de uma transcendência que não ficou clara ali para o Nicodemos, mas ficou clara para todos nós. Mas você acha que, no fundo, Nicodemos sabia nada disso? Não daquela maneira, mas ele sabia. Nicodemos sabia. Ele já era um espírito evoluído, né? Ele já era um espírito já avançado. Tanto que essa passagem ficou para Nicodemos, o João, quando começa o seu evangelho, de 1 a 6, Toninho trabalhou isso para nós, né? Passa despercebido.
passa um pouco despercebido para nós. Ele apresenta Jesus, apresenta a divindade de Jesus, apresenta o Jesus crístico. E nós deixamos, então, né? Assim como na pesca, nas 3 pescas maravilhosas, tem uma pesca de tão maravilhosa que é a pesca miraculosa, que é a pesca, é Jesus paga o tributo ao templo com a pesca, com o produto da pesca, através de Pedro. Érica trabalhou isso muito bem, Cláudia, na sua introdução. Parabéns, viu, Érica? Se você estiver na telinha aí, você vai. Agradeço a você, a todos vocês por esse momento. Então, vamos. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Estas foram as palavras de Jesus para Nicodemos. Essa declaração foi feita para Nicodemos, um fariseu que procurou Jesus na calada da noite. E marca o início de uma conversa importante sobre o renascimento espiritual e a salvação. Não é só uma ressurreição, não é só a sobrevivência da alma, é tudo. Olha que Nicodemos era do templo, era lá da alta, né, do sinédrio, e procura na calada. Mas era um que estava ali a serviço de Jesus, a serviço do bem, a serviço da luz, embora estivesse do outro lado. Assim como José de Arimateia, não podemos esquecer dele também, que são 2 parceiros de trabalho, né? Essa frase, em verdade, enfatiza a solenidade e a verdade da afirmação de Jesus sobre a necessidade de um novo nascimento para se entrar no reino de Deus, o reino dos céus, que é uma conquista íntima, interior. Ninguém te leva para esse reino, ninguém pode até se apresentar, ele te apresenta, mas ele é uma conquista interior, é única, ela é interior, individual, é salvação, é evolução. A evolução também é individual. Agora, precisa do auxílio, precisa de vocês, precisa do nosso semelhante, precisa de todos nós. E todos podem contribuir para a nossa evolução, para a nossa melhoria, que ninguém evolui sozinho. Esta é a verdade. Essa é a verdade. Nicodemos ficou confuso com a ideia, perguntando como um homem velho poderia nascer de novo e se poderia voltar ao ventre de sua mãe. Então, isso para ele foi algo inusitado, né? Ressurreição, a gente está muito claro também na transfiguração, que está no Evangelho. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, itens 3 e 4. São textos pequenos, nós vamos contextualizar a parte principal para nós não delongarmos muito nas leituras, mas são necessárias. Né? Principalmente quando não temos muito tempo, nós temos que ser, como Toninho disse, leitura sucinta. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 3, após a transfiguração. Os discípulos perguntaram-lhe, Jesus transfigurou, todos conhecem, ali, naquela translúcido, na presença de Moisés, redivivo, né? E Elias redivivo. Estavam presentes fisicamente 3 médiuns clarividentes e clareaudientes, Simão Pedro, os irmãos Boanerges, né, filhos de Zebedeu, João e Tiago Maior. Então, 3, precisa mais testemunha para isso? 3 testemunhas que são os baluartes do nosso evangelho. Né? Aí, quando eles desceram do monte, Pedro queria fazer uma tenda para Jesus ali, uma para Moisés e uma para Elias. Não, deixa disso. Calma, volta a si e vamos trabalhar, vamos viver. Os discípulos perguntaram-lhe, por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus, certamente Elias terá que vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram, ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Logo depois, está em Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Em Mateus 17, 5,
Jesus já tinha dito para eles, numa voz, quem tinha dito era Deus, um espírito superior, em voz clara, clara audiência: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Essa voz testifica que Jesus era o filho amado de Deus, que ele estava ali, não era para brincadeira, é para trazer a paz ao mundo, é para trazer essa evolução ao mundo, que é um co-criador da Terra. E no item 4, ressurreição e reencarnação. Item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Os judeus tinham noções vagas, incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. O Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas com outro corpo. Claro, para nós, só para a gente contextualizar e clarificar, a gente sabe que provavelmente tem alguém na sala virtual, está começando, não tem ainda esse entendimento, é para a gente fixar, reaprender e guardar para dentro de nós, para ficar como exemplo eternamente. Né? E Jussara trabalhou esse tema para nós, Jussara, por isso que eu estou te falando. Então, tudo anotadinho lá nas minhas anotações. Emerge 9/11/21, o tema da Jussara. João, capítulo 3, de 1 a 12. Ela fez completa. Teve tempo para isso. Nós aqui vamos fazer uma abordagem pálida desse assunto. Nós já é só uma revivescência da passagem da Jussara, né, para contextualizar. Então, era reencarnação e ressurreição. Está vendo? Ou vice-versa. Né, Jussara? Muito bem trabalhada para todos nós. Quando ela disse, em verdade te digo, ela disse, afirmou, claro, Jesus anuncia uma lei universal. Ele quis dizer que devemos prestar muita atenção. Quando ele diz nos textos no Evangelho, em verdade, presta atenção que ali nós temos que tirar o espírito da letra, temos que estudar, temos que prestar atenção mesmo. Temos que olhar, vigiar e orar para aquele assunto, para nós entendermos melhor. Né? Então, vamos falar um pouquinho aqui dos tipos de ressurreições, que mais ou menos são um pouquinho diferentes, mas no mesmo contexto. Ou no contexto diferente, é claro. Jesus retorna em espírito, ressurreição clássica. Clara para nós. Lázaro, ressurreição no mesmo corpo, pois não havia desligado a alma do corpo. Né? Lázaro sentiu uma catalepsia, Lázaro tinha uma doença que tinha 4 dias, possivelmente ele viria a desencarnar, mas com o chamamento de Jesus, precisou do seu chamamento. Lázaro, sai, vem para a vida. Olha só, com aquele magnetismo, com aquela autoridade, se Lázaro estivesse morto, isso não aconteceria, porque seria derrogar a lei divina. Então, não. Mas ele sabia disso, ele veio para que isso acontecesse. Né? E João Batista, Elias que havia retornado. Acabamos de ler essa parte aqui. Elias que havia retornado, né? Os judeus aguardavam Elias num carro de triunfante, aquele Elias que eles achavam que devia vir mandar em todo mundo, comandando os exércitos, e não, veio como João Batista, um precursor para apresentar Jesus para nós, para que Jesus desse continuidade daquele messianato. Né? Então, a ressurreição também apresenta 3 aspectos. Ressurreição de Jesus, seu corpo físico, nós falamos, reanimar o corpo físico. Lázaro, nessa ressurreição, reanimar o corpo físico. Nós temos exemplo também, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, que estão narrados em Gênesis, no capítulo 14, itens 37, 38, e a reencarnação de João Batista, que nós acabamos de dizer que foi Elias.
Então, você vê como que é amarrado, como que esse tema ele é tão amarrado, ele é tão amplo, mas tão interessante e não nos dá um conhecimento amplo. Você não precisa se debater, não precisa você ficar buscando tanto entendimento. Só entender, só ver, só sentir e analisar a vida, que você vai entender isso tudo. Né? Aí nós falamos que o que meio à minha mente primeiro nesse estudo, além de João 3,3, Livro dos Espíritos, nós estamos estudando, vamos chegar lá ainda, estamos na questão 524, né, Jussara? Vamos trabalhar a questão 524, vamos chegar lá ainda nessa questão 1010, mas já vimos antes, que nós vamos falar também aqui na 170, 67, 171, que fala a reencarnação, mas essa questão 1010 do Livro dos Espíritos, vamos lê-la, porque ela é muito importante para todos nós, vai corroborar com isso que nós estamos falando. Livro dos Espíritos, parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros, ressurreição da carne. Então, a pergunta de Allan Kardec aos espíritos superiores. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? A pergunta 1010 do Livro dos Espíritos. Né? Tá. E a resposta, São Luís, que dá para nós a resposta. Né? Como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, essas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra, levam por isso à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Têm como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro. Mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. E só ela explica o que, sem ela, é inexplicável. Como haveríeis de pretender que o seu princípio se estivesse na própria religião? Então, e no comentário de Kardec, na questão 1011, a gente vai entender mais claramente essa explicação do São Luís. Um recortezinho do comentário de Kardec, ele é longo, ele é grande, mas assim, dentro daquilo que nós estamos propondo. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação, entrelaçados. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só nos fins dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina de vanguarda, é uma doutrina atualizada, é uma doutrina analítica. Ela não para, ela não é estática. É tanto que muitas respostas ou muitos conceitos que a doutrina espírita nos traz, o Livro dos Espíritos é claro nisso, que não fecha nenhuma questão. Entendeu? Então, nos dá uma largueza de entendimento, de conhecimento, eles não fecham nenhuma questão, porque a ciência está evoluindo, está trazendo coisas novas, e Kardec disse, o que nós trouxermos e tiver em desacordo com a ciência, seguiremos a ciência. Mas até então, a ciência está em acordo com a doutrina espírita, está em acordo com o ensinamento da doutrina. Então, estamos no caminho certo. Porque estamos com Deus, estamos nessa caminhada. Né? Isso, um pouquinho mais ainda desse comentário de Kardec, que vale a pena a gente pontuar aqui, ele diz, racionalmente, pois não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Claro para nós. E então, nada mais há que a BR da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. Então, a ciência corroborando conosco, corroborando com a doutrina e trazendo para nós essa afirmação.
Só mais uma partezinha que é grande, não vamos citar tudo. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Falando em dogma, vamos falar o que é dogma, vamos contextualizar rapidinho para nós não avançarmos mais. Dogma, em termos de religião, né? Ponto fundamental ou mais importante de uma doutrina religiosa que se apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. Para eles é inquestionável. Pode ser também um axioma, um mandamento, uma doutrina, uma máxima, um mistério, norma, preceito, prescrição, princípio, regra, e aí vai. Então, o dogma que eles seguiam era esse, que as pessoas estavam no Sheol, morria, ia para o Sheol, ia para aquele lá, lugar dos mortos, não lugar definido, nem inferno, nem céu, era um Sheol para ser despertado um dia. Então, vamos... O Livro dos Espíritos também, na segunda parte, no capítulo 4, questão 167, da pluralidade das existências, e fala sobre a reencarnação. Vamos falar apenas da questão 167 e 171. Está ali, ó. Oitavo princípio fundamental, Mateus 17, 10 a 13, já falamos, né? E está ali, João 3:3. Tudo dentro do nosso assunto, dentro da nossa tomada, na nossa conversa simples aqui. Questão 167, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o fim objetivo com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Pergunta pequena, basicamente uma frase e rica de um ensinamento completíssimo para todos nós, né? Aí, na 171, que é da justiça da reencarnação, para a gente fechar essa questão, essa parte aqui. Vou ler a pergunta. Questão 171, em que se funda o dogma da reencarnação? Ainda a reencarnação também é tida como um dogma, assim como a ressurreição era o dogma lá, naqueles tempos. E nós já falamos o que é o dogma. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois, incessantemente, repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se, o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Fernanda, as 3 parábolas da dracma, do filho pródigo e da ovelha perdida, está aqui. Reencarnação, ida e vinda, não precisa falar mais nada. Já estamos afiados com esse tema. Mas a doutrina é tão larga, tão ampla, que só falta colocar para nós, na nossa cabecinha, o dia a dia você estudando, revendo, repetindo. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E nós estamos tentando aprender, né? Já passamos essa fase, só saber de cor. Vamos praticar, vamos viver, vamos vivenciar. Porque é só na vivência que aprendemos, é só na vivência que trazemos algo de bom para nós e para o mundo. Senão não fica sem nenhum sentido termos esse conhecimento. Fernanda, também, quando nós conversamos, quando você fez a proposta, quem quer falar? Por favor. Toninho, eu não queria te interromper a linha do raciocínio. Você vai interromper justamente numa fala que você vai participar. Então, participa antes da tua fala aqui. Tá certo. Tá vendo? Eu não sei se você chegou a abordar, porque deu uma saída rápida. Sim. Ou se você vai abordar. Se não, você me desculpa, eu estou antecipando aqui. Né, sobre o processo aí essa conexão ressurreição, reencarnação. Né? Quando a gente olha em Mateus, no capítulo 22, que há uma proposição do próprio Jesus para os fariseus, em relação ao assunto, ele vai propor para os fariseus e para os saduceus, eles propõem para Jesus uma ideia de sucessões
entre irmãos, né? Um marido era casado com a esposa era casada com o fulano. Aí o fulano morreu. Então, pela lei, ela tem que desposar o irmão. E aí o irmão também morreu, e assim foi sucedendo. E aí perguntam para Jesus no final assim, e lá no reino dos céus, né? Chegando lá no reino dos céus, de quem que ela vai ser esposa se ela casou com 7 irmãos diferentes? E aí Jesus lembra eles com uma resposta muito simples, dizendo para eles assim: Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. O que traz para a gente essa alusão, como você colocou muito bem, que o processo reencarnatório ele é uma justiça divina, não poderia ser diferente para a gente que está na doutrina, consciente do processo, mas para aquelas criaturas, mesmo naqueles dias, a admissão da reencarnação através dessa ideia da ressurreição já era um fato. O cristianismo nascente, ele admite a reencarnação. A reencarnação deixou de ser admitida dentro da Igreja Católica Apostólica Romana pelo Concílio de Constantinopla II, lá por volta do ano 552 de formação da Igreja. Então a gente está falando de um processo que foi modificado ao longo da história, que não faz parte do seu princípio. Porque se a gente olha para o Evangelho deixa isso claro para nós. Doutrina espírita, com a clareza, né, a simplicidade de apresentar para a gente o que é a realidade da vida, vem só sedimentar. Só falar assim, olha, aquilo que vocês interpretaram, que é a resposta que o Santo Agostinho dá para a questão 1010. Aquilo que vocês entendiam lá atrás, como é que vocês querem que sejam diferentes do que a doutrina está explicando para vocês como reencarnação? Que é o que você leu, né? Como resposta aí da questão 1010. Então, Jesus já deixa isso claro lá, quando ele vai falar que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Se é Deus de vivos, a gente não morre. A gente só muda de fase, de ciclo, né? E aí sim, aí você tem uma amplitude da percepção da ressurreição, que é aquela ressurreição final, como a prevista lá no livro de Apocalipse, é a nossa transformação final de ciclo para ocuparmos a Jerusalém celestial. Aí é entrar num estado crístico, aí nós estamos falando de outro processo, mas que não deixa de ser um processo de ressurreição. Então era só para fazer esse tipo de abordagem. Você desculpa, não sei se você ia fazer. Toninho, só para não perder o fio da meada, está tudo dentro que nós estamos falando aqui, e vou citar uma frase do expositor Clauver, que começa uma palestra citando João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e que a tenham abundância. Cristo, Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Cristo veio reafirmar isso para nós, Cláudia. Você bem o disse. Né? E se a sua palestra resumir só naquela frase, já seria o bastante para todos nós. Entendeu? Está aí, Toninho, sua resposta, corroborando com o que você falou. Jesus não falou em momento algum de morte. Porque ele veio falar de vida, porque não existe morte. Morte é quando você reencarna para o mundo espiritual, você morreu. Para nós, o túmulo é morte. Mas para eles é vida, é o retorno da morte para a vida. Está vendo? Toninho, agora a Fernandinha, porque ela é minha tutora, então ela tem toda... De forma nenhuma. É só dizer assim que hoje, na hora que eu estava arrumando para vir para cá, estava tomando banho e eu escutei claramente dentro da minha cabeça: fala na prece que todos estão vivos. E agora, enquanto você falava, eu escutei assim: você tem que falar de novo. Nós todos estamos vivos, né? Todos estamos vivos. Então alguém precisa ouvir. Pronto, já falei. Uhum. Né? Não existe, porque assim, o meu pai, ele desencarnou ano passado, no mês de setembro,
e eu percebo a diferença entre a forma que eu estou lidando e a forma que a minha irmã está lidando, né? Ela tem sofrido muito. Eu estou com saudade e ela está sofrendo. É diferente. Então, assim, eu agradeço a Deus por essa crença maravilhosa na vida e não na morte, né? Queria só dizer isso. Toninho, vamos voltar agora ao que eu ia dizer da sua fala, que está no Velho Testamento. Que já tem uma prévia, já está prevendo para nós que existe vida depois da morte. Pelo menos nesse questionamento de Jó. Jó, você trabalhou bem na oficina do Evangelho. Então, isso tem um pouquinho de tudo aqui. A oficina do Evangelho. A semana passada, essa semana você falou de Jó, tá? Da fé, da crença em Jó. E não era colocar isso aqui para nós. Citando Jó 14, apenas os versículos 14 e 15. Não vamos falar o contexto todo para nós não nos perdermos em tempo aqui. Ele diz: pois se alguém morrer, poderá reviver? Perguntando para Deus. Mas quem sabia aquilo que já no fundo já sabia. Nos dias da minha pena, eu esperaria até que chegasse o meu alívio. Tu me chamarias e eu responderia. Desejarias rever a obra de tuas mãos. Então, o que é que o Jó está propondo aí? O que ele está dizendo? Ele está já fé no futuro, fé em outra vida. Eles perguntavam, meu Deus respondia, não claramente, não como a ressurreição, que o Antigo Testamento sabia e pregava, mas ele tinha essa ideia de vida futura. Ele tinha essa ideia de que não existe morte. Vocês acham que Jó, o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo por 2 vezes, Toninho, como você disse, que não vamos repetir tudo aqui, que vai dar muito o que falar, e recebeu tudo de volta, aceitou isso com fé em Deus, com fé no Pai, no Criador. Você acha que ele não pensaria na vida futura? Ele não teria crença na vida futura? Será que ele era materialista? Se não, ele morreria ali. Então, a fé de Jó é de um exemplo enorme, um dos maiores exemplos que nós temos no Velho Testamento. Jó perdeu tudo, venceu tudo. O pai não lhe tirou a vida, porque não existe morte. E retorna tudo para ele, em vida, aquilo que ele perdeu. Só para a gente contextualizar. Por favor, enquanto chega lá. Então, o Jó questiona essa possibilidade de mudança, que ele espera pela mutação, o alívio que diz aqui nas traduções, cada uma fala diferente. Então, ele aguarda pela sua mutação, retorno, ressurreição. Ele aguarda o alívio, que é a libertação, futuro, vida futura. E já está contextualizado aqui, que o que Jó representa para nós, que ele traz para nós, essa crença, essa fé inabalável que nós estamos seguindo, graças a Jó, graças a Abraão, graças àqueles do Velho Testamento. Por favor, Cláudio. Eu só não ouvi Jussara até agora. Uma das singularidades do livro de Jó que eu enxergo é que Jó, Deus restitui tudo a ele em dobro. Menos os filhos. Porque os filhos, mesmo eles mortos, eles não deixam de ser filhos. Eles continuavam. É essa questão da vida, do Deus, Jesus dos vivos, Deus dos vivos, né? Que mesmo com a morte, eles não deixaram de ser filhos. Eles continuam sendo filhos no plano espiritual. Então Deus não precisava restituir os filhos a Jó, porque ele nunca os perdeu. Foi somente separado. Que é muito diferente dos bens materiais, que houve a restituição em dobro. Né? Flávio, não sei se eu estou certo, e você vai corroborar ou não comigo. Esses filhos não retornaram numa ressurreição, numa reencarnação? Não fisicamente, não o dobro, mas é os mesmos que retornaram. Dobrados, porém, numa outra encarnação. Eu acho que está claro. Está, Toninho, claro para nós? Tem sentido? Receberam em dobro. Está aí. Os meios de espírito podem vir várias vezes para nós como filhos. Você pode receber um filho 2 vezes. Como está claro na doutrina espírita para nós? Na doutrina das vidas sucessivas. Então, então não está fora. Confere?
Então, tá. Então, o que tinha falado de Jó era isso, que a paciência de Jó, a gente fala, né? Todo mundo fala, pô, fulano tem uma paciência de Jó. Mas é a fé em Deus. Se você tem paciência, você tem fé. Se você espera alguma coisa que vai acontecer. Você tem certeza que vai acontecer. E a fé era a tônica de Jó. A fé era tudo que ele tinha, era a fé. O resto, Deus não tirou tudo dele, menos a fé. E repôs tudo em dobro. Nós falamos, o tempo está meio curto, mas nós falamos das 3 leituras que me inspirou, além do Evangelho segundo o Espiritismo, além do Livro dos Espíritos, além do Antigo Testamento, essas 2 leituras do Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 56, Renasce Agora. Ele diz, trabalha o João 3,3, não precisa nem falar. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Cada um tem seu tempo. E a reencarnação vai nos dar essa possibilidade de voltarmos ao tempo e recomeçar tudo e fazer melhor. Renasce agora em teus propósitos. Jesus está falando do renascimento da alma e não do corpo, que pode acontecer todos os momentos da nossa vida. Passando um pouco para o Vinha de Luz, capítulo 151, ressuscitará. Aí ele trabalha o João 11, 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Seu irmão há de ressuscitar. Aqui, Cristina, é a famosa passagem que você trabalhou muito bem, para contextualizar também, você trabalhou essa passagem para nós, né? Quando você falou das mulheres, falou da unção de Betânia, e fala-se muito em Maria, nós focamos muito em Maria, que um espírito já estava avançado espiritualmente. Mas nós deixamos de lado um pouquinho a Marta, que aqui ela mostra que ela tem fé, que ela acredita em Cristo, que ela já tinha os seus conhecimentos, tinha os seus valores, não apenas aquela Marta atenta às coisas materiais. Olha, Jesus disse para ela, teu irmão há de ressuscitar. Asseverou o mestre, daí instantes Lázaro restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Mas depois ela diz, sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então não tem morte. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Marta disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Olha só, já tinha a crença em Jesus, que sabia que ele era o Filho de Deus. Então, Marta, gente, também, Maria estava à frente da Marta, mas a Marta já tinha pegado alguma coisa, já estava na sua evolução, ela já estava na sua caminhada. Né? Então, Cristina, sua passagem foi, assim, muito digna para todos nós. Né? Só para a gente ver, a crença deles, Toninho, você disse, só para contextualizar aqui, ressuscitar no último dia é um conceito central da escatologia cristã dos últimos dias, ou seja, dos eventos finais. É a crença que eles tinham, que todos morreriam, ia para aquele lugar, para o Sheol ali, um dia ia ressuscitar dos mortos, e a pessoa não tem sentido. Não teria sentido. Cristo já disse para ela, olha, a gente vai e volta. É vida além da vida. E caminho, verdade e vida, além túmulo, que é lição 68, Emmanuel, que trabalha, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 13, que diz, e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Emmanuel comenta,
Só uma frase que eu vou dizer para nós. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Meu Pai trabalha sempre. Jesus afirmou isso. E eu trabalho também. Então, vida, eu vim para que tenham vida e que a tenham abundância. É vida, é vida. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante, nós já falamos e sabemos que ele está aí a todo momento nos ressuscitando, mas nós precisamos também fazer por onde melhorarmos e avançarmos e crescermos e evoluirmos. Queria citar mais só uma frase do Alterson Lage na palestra do Abrigo de 28/7/25. Ele disse: enquanto estivermos tomando prejuízo no Espiritismo, estaremos no caminho certo. Enquanto estivermos tomando prejuízo no Espiritismo, estaremos no caminho certo. Porque é uma doutrina de vanguarda, é uma doutrina imortalista, não é uma doutrina materialista. Os prejuízos que nós estamos tendo hoje, nada mais, nada menos, provavelmente é o que acontece. Nós estamos restituindo aquilo que nós já tiramos no passado, aquilo que nós já usufruímos no passado, aquilo que nós já tiramos. Então, não estamos perdendo nada, muito pelo contrário, nós estamos depositando. Se você hoje, vem para a doutrina, você vem para uma campanha do quilo, você coloca seu veículo a serviço, você vai fazer um trabalho na doutrina, você não cobra nada, você gasta para ir ali, você não está gastando, você está apenas restituindo aquilo e depositando para o futuro. Então, é um tema muito longo, poderíamos falar um pouco mais, mas está encerrado. Não quero um segundo exemplo. Porque não vou dar conta. Jussara, Fernanda, por favor. Não peça para fazer essa segunda na próxima semana. É só hoje. Ele não quer parte 2. Você queria que eu fizesse a 7. Não, nem pensar. Isso é para você. Tá? Ó, muito obrigado a todos. Espero, com essa pálida conceitos, trazer para vocês que já está aqui. Eu sou apenas o portador de ter feito essa pequena homenagem a todos vocês do ESD, do EMERGE, do ESD, das palestras, do Abrigo, e dizer para vocês, como diz nosso companheiro Getúlio, eu amo vocês, de todo o coração. Tá? E o Abrigo me salvou, a doutrina me salvou, o Evangelho me salvou, o ESD me salvou. Porque 2 anos que eu estou passando por uma dificuldade, não caí num golpe, e estou vencendo, na segunda instância, já estou vencendo e ganhando, e confio na justiça terrena, na justiça divina nem se fala. Muita paz a todos. Muito obrigado. Geraldo, obrigado. Gratidão, né, por estar conosco aí hoje. Acho que falo em nome dos coordenadores. Gratidão pela lembrança, pelas citações dos textos aí que a gente, né, trabalhou. Início de temporada da Fernandinha, semana que vem borbulhando as ideias aí para o texto, né, Fernanda, se Deus quiser. Gente, antes da gente fazer a prece, só relembrar os nossos recadinhos do coração, né? A biblioteca tem lá o kit das agendas, dos livros que foram disponibilizados aí como livros que a gente pode, né, usufruir, daqueles que têm a possibilidade de dar de presente, de Natal. Então, tem uns preços especiais para esses kits, para as agendas aí para 2026. Quem desejar, é só passar na biblioteca quando ela estiver aberta. Assistência social, o Geraldo falou da assistência social. A assistência social está preparando a campanha aí de Natal para doação das cestas às famílias assistidas na casa. A necessidade, para quem puder, é o arroz, refrigerante, biscoitos sortidos e os brinquedos novos, com prazo limite de entrega até o dia 10 de dezembro, agora, para eles terem a condição de montar, preparar toda a cesta para doação. E tem a feira de artesanato, que está acontecendo desde domingo. Não sei se vocês já estiveram lá, eu já estive lá 2 vezes. Estive lá no domingo, estava aqui, estive lá ontem, estava aqui de novo. Opa, deixa eu passar lá. Termina amanhã. Então, para quem ainda quiser aproveitar, termina amanhã. A feira amanhã vai acontecer de 2 às 4 da tarde. Então, vai ser meia hora antes do estudo, até meia hora depois do estudo. E aí, quem não teve a oportunidade, só o ano que vem, que é a última. Tá bem? Vamos fazer a nossa prece. Gratidão mais uma vez, viu, Geraldo? Sim.
Uai, você quer falar? Fala aí pro pessoal, Cristina. Ficou de fora. Ô, gente, pessoal da virtual, é que a Fernandinha vai casar semana que vem. Ela fica toda formigando, só de a gente falar no assunto. Ela fica toda... Eu vou ser breve, porque nós já são 9h05. Nós queremos mesmo ofertar para a Fernandinha alguma lembrança, né, nesse momento especial da vida dela, que ela se casa na semana que vem. E ela resistiu ao máximo, não falou o que queria, disse que não ia falar, que não precisa da gente ter trabalho nenhum, que isso é bobagem, que a nossa amizade é suficiente. Aí eu fui um pouco atrevida e disse para ela, você tem airfry? Ela disse, o meu está estragado há um tempão. Eu falei, então nós vamos te dar um airfry. Eu ainda perguntei, você gosta? Ela falou, gosto. Então, gente, pessoal de casa, e aqui, nós vamos comprar um airfry de presente de casamento para a Fernandinha, né, e o esposo. Eu estou me oferecendo para comprar, cada um ajuda no que puder, no que quiser, se não puder, não tem problema, tá? Vai participar com as vibrações, com carinho, com alegria. Agora, quem for participar com dinheiro, eu estou me disponibilizando para comprar pela internet, vou comprar no cartão, então dá para esperar até um mês, tá? Eu vou deixar aqui o meu celular, que é a chave Pix, que eu uso, e aí eu prometo prestar contas, mostrar direitinho quanto foi, não é sério. Então, quem for participar em dinheiro, eu ponho ali no quadro, meu celular agora, rapidinho, e vou passar para o Toninho para ele fazer a prece, eu vou pôr no quadro o meu celular, que é a chave Pix, tá bom? Aí, quem puder, querer, todo mundo quer. Quem puder participar em dinheiro, coloca a quantia que quiser lá. Pensa aí quanto custa o airfry e cada um dá o que puder, tá? Não preocupa em dar muito, não. É o que tiver condição. E se não puder, também não tem problema. Ela vai receber o presente como de todo o grupo do EMEG. Obrigada. Vou pôr no quadro. Gente, então vamos aproveitar esse momento, né? Levarmos o nosso pensamento ao mais alto, em vibração, em agradecimento, rogando a Jesus que não nos esqueçamos da sua mensagem de amor aos nossos corações, que nos lembremos da sua proposta enquanto Salvador de todos nós, a nos auxiliar e fortalecer na nossa jornada, mesmo diante daqueles momentos que entendemos ser difíceis, complexos de serem transpostos, obstáculos que vivenciamos na nossa vida, mas que bem sabemos, como tudo é temporário, essas dificuldades também vão passar. Que consigamos enxergar no propósito da reencarnação a oportunidade de melhoria íntima. Que alcancemos este objetivo edificando boas obras, boas ações, pois através delas é que nós conseguiremos ser espíritos melhores. Obrigado, Senhor, pela tua mensagem. A espiritualidade amiga, nossa gratidão por todo o amparo que temos recebido ao longo da jornada. E rogamos a Jesus que não nos desampare, que siga caminhando conosco, pois temos a certeza, Mestre querido, que muito precisamos de Ti ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Ótima semana para todos, até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Paz e luz. Boa noite. Boa noite.